Jornada de compra para serviços de alto valor. Esse é o tema da aula de hoje aqui na Reage Lab e fica conosco porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito a trazer valor para o seu negócio, para a sua venda, destravar o jeito como você atende, vende e gera experiência para o seu cliente. Então, vamos começar e eu já quero dizer que hoje não é apenas uma live isolada. Ela é o início de uma sequência de vídeos em que eu vou passar por toda a jornada de compra para trazer para vocês argumentos, para você trazer mais experiência para o cliente, para você trazer mais encantamento, mais recompra, mais venda, mais faturamento, maior ticket médio e também mais indicações. É claro que o esforço de marketing ele é importante, mas a gente sabe o quanto ele reduz o seu valor, o seu lucro no final do mês. Então aqui a nossa ideia também é de trazer lucro através de um cliente que volta e que indica quase que de graça. Então, bora lá que eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito com essa aula. Bom, eu já quero começar trazendo que essa aula ela é voltada para quem trabalha com serviços de alto valor. Eu já vou falar um pouquinho sobre a jornada de compra e sobre o que a gente entende como alto valor. Mas eu já quero deixar claro que, se o seu intuito é ter uma empresa, é ter um negócio que briga por preço, ou um negócio que simplesmente quer vender um produto ou um serviço e só, esses conteúdos eles não são para você. Porque a gente aqui na Reage Lab realmente acredita no poder da experiência do cliente, de você conseguir trazer para o seu cliente uma experiência fora do normal, além da expectativa dele, para que você colha frutos disso. Eu não quero a experiência do cliente só porque ela é bonita, só porque é legal, não é isso. É porque ela é um ótimo caminho para você chegar nesses lugares, para você melhorar os seus indicadores. Vender, às vezes, com a margem menor, mas vender mais volume, funciona? Super bem. Mas aqui a gente está trabalhando um outro lugar. A gente quer vender num volume baixo, para que eu tenha atenção com o meu cliente e a partir daí eu consiga margens cada vez maiores. A gente vai passar por uma etapa em que a gente vai falar um pouquinho sobre os indicadores na jornada de compra, mas eu quero hoje focar bem na jornada. Então eu vou mostrar para vocês aqui os conceitos que a gente traz, tanto de jornada quanto de valor percebido, né, de alto valor ou tal high ticket, que o mercado adora falar. E a partir de então, a gente vai para cada uma das etapas, que é também o tema que vai se seguir nas próximas aulas. Então, em cada aula, a gente vai ter um tema específico que eu também vou mostrar para vocês no final dessa daqui. Então, bora lá, fica comigo que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Começando a nossa aula, vamos assim dizer, falando sobre jornada de compra para serviços de alto valor, eu quero já trazer logo de cara o conceito de jornada de compra. Jornada de compra são todas as etapas, interações, percepções e decisões que um cliente vive, desde o primeiro contato com a marca até o pós-compra. Detalhe que está aqui em negrito, em laranja, para a gente nem se perder. Extrapola o momento da venda. Então, jornada de compra é como se fosse uma jornada mesmo, é uma sequência de etapas, de interações, de comunicações, de contato que você tem com o seu cliente, desde o momento em que ele precisa do seu produto ou do seu serviço e tem o desejo daquilo ali, até o final. Eu acabei, eu já recebi o meu produto, eu já consumi o meu produto, o meu serviço, já lá no final da jornada dele, em que a gente vai decidir o que vai acontecer com ele. Se é um contato que vai morrer, se é um contato que vai ser reativado através de uma nova venda, se é um contato que vai abrir portas para novos contatos. Então, tudo isso, todo esse caminho, todas as etapas que tem dentro desse caminho dele, do primeiro até o último ponto, a gente compreende como jornada de compra. Se você tem uma clínica, se você trabalha na área da saúde, a gente também usa o mesmo conceito
Só que ao invés de falar de jornada de compra, a gente fala de jornada do paciente. Mas é exatamente a mesma coisa. A diferença é que quando a gente fala de jornada do paciente, as etapas elas são ligeiramente diferentes. Porque o paciente ele tem que tomar mais decisões ao longo da jornada de compra dele. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, ele toma uma decisão na hora do agendamento e ele toma uma outra decisão na hora do pagamento, uma outra decisão na hora da presença na consulta, uma outra decisão no protocolo de compra, no protocolo de tratamento. Então, eu tenho uma jornada de compra que ela é diferente. Então, ela vai ter etapas diferentes, mas ela segue o mesmo padrão. Então, se por acaso este é o seu universo, se você trabalha numa clínica na área da saúde, se você tem paciente, também serve para você essa aula, porque ela também fala sobre essas etapas. Bom, como eu já disse, esse é o conceito de jornada de compra. E eu queria, antes de passar para o próximo conceito, eu queria explicar esse ponto que ele é muito importante, muito sensível. A jornada de compra, ela compreende as etapas, as interações, as percepções e as decisões. As etapas, as interações, as comunicações, até as decisões que o nosso cliente tem, são muito bem mapeadas. A gente já está acostumado a falar de jornada de compra, jornada do cliente, jornada de consumo, que dizem basicamente a mesma coisa, então a gente está acostumado a falar sobre esses pontos. Mas essa palavra, essa terceira palavra, ela é importante. Percepções. Então a jornada de compra ela não é só de etapas, ela também é de percepções. Se coloca no lugar do cliente. Imagina que você vai comprar um carro. Se você vai comprar um carro popular, seminovo, numa loja, numa concessionária, você tem uma expectativa naquela compra. Você sabe mais ou menos como vai ser o perfil da loja, o perfil do vendedor. Você vai entender como vai ser a sua experiência ali para fazer o test drive do carro, como vai ser o processo de compra, de pagamento, de negociação. Você tem uma ideia do que esperar e até mesmo o que acontece depois que você compra aquele carro. É uma grande conquista, mas você entende o que vai acontecer naquele processo. Você tem uma expectativa. Agora, imagina que você vai comprar um carro 0 km importado. Você vai comprar um Porsche novo, uma Porsche nova. Se você vai comprar uma Porsche, você tem outra expectativa de como é a loja da Porsche, de como é o vendedor, como ele vai te atender, como vai ser o processo de test drive, como vai ser o processo de negociação, de venda, o que vai acontecer. Você tem algumas expectativas. O processo de negociação e até mesmo pós-venda, quando você compra, também é uma grande conquista. Você sabe o que você está esperando. Então, concorda que existe uma percepção que envolve esse processo? Vou trazer um outro exemplo que eu sempre uso e eu gosto muito dele. Se você precisa muito ir ao banheiro e só o que você tem é um posto de gasolina e você precisa muito ir, você aceita ir no banheiro do posto de gasolina. Você tem uma ideia de como vai ser esse banheiro, certo? Agora imagina se você precisa também ir no banheiro, está super apertada, e aí você vai no seu dentista. E você aproveita que está chegando lá e vai ao banheiro antes de entrar no consultório dele. Você tem também uma percepção de como vai ser o banheiro. Você concorda comigo que se você chegar no banheiro de posto de gasolina e o banheiro estiver limpinho, impecável, todo perfumado, decorado, e por acaso alguém não tiver dado descarga, você vai se surpreender positivamente e falar: gente, o banheiro tá limpo, tá cheiroso, tá arrumado, a pia tá ótima, tá tudo lindo. Você vai ser surpreendido positivamente? Mas em contrapartida, se você chegar lá no consultório do seu dentista, e eu vou usar o mesmo exemplo, tiver um banheiro lindo, arrumado, cheiroso, mas na hora que você for utilizar, a pessoa não deu descarga no vaso sanitário. Você concorda que você vai sentir nojo? Não que no primeiro você não fosse sentir, mas concorda que a sua percepção é muito diferente? Porque, na verdade, isso tem relação com a sua expectativa.
Quando você vai num posto de gasolina, você sabe muito bem o que você está esperando. Você vai com uma expectativa baixa. Se você chegar e o banheiro não tiver com mau cheiro, já é um lucro. Em contrapartida, se você está num outro lugar, estou usando o exemplo de uma clínica de odonto, mas ele serve para vários outros lugares, por exemplo, a Porsche, você tem outra expectativa. Aí sim ele tem que cumprir a sua expectativa. Isso serve para tudo, desde o banheiro, até o café, até como o café é servido, como você é recebido, tudo tem relação com a percepção que você vai ter desse lugar, desse serviço, desse atendimento, para você então decidir sobre os processos de venda. Então a percepção ela é muito importante nessa jornada de compra. Além disso, além de falar sobre a jornada de compra, a gente não está falando sobre qualquer jornada. A gente está falando sobre a jornada de alto valor, em que a percepção é ainda mais forte. Mas vamos lá, olha só, Kotler traz para a gente uma frase muito boa que diz: os clientes não compram produtos, eles compram soluções para problemas e experiências associadas a essas soluções. E nunca a gente falou tanto de experiência no mercado, de qualquer que a gente estiver falando, e nunca a gente teve tanta expectativa em relação a isso. Não sei porque estamos na era de uma ansiedade muito grande, ou se é pela informação na internet que faz com que a gente espere muito de todas as marcas, mas a gente nunca esteve com uma expectativa tão alta em relação à experiência enquanto cliente. Você já não espera mais comprar uma blusa na internet e receber uma blusa. Você espera receber uma embalagem bem feita, bem pensada, uma roupa cheirosa, você espera um bilhete e algo mais junto com a blusa. Você já não espera só a blusa. Então, você já tem mais expectativas em relação a isso. E é por isso que essa percepção do cliente é tão importante, porque no seu negócio ele também tem expectativas. Então agora já é um momento para você começar a pensar: qual expectativa o meu cliente tem de mim, ainda que eu não tenha prometido nada? Vou usar esse exemplo da blusa. A loja pode não ter prometido nada. Eu nunca te disse que eu te daria um brinde, eu nunca prometi nada, eu nunca divulguei nenhuma caixa bonita, eu nunca vi, nenhum cliente meu nunca fez um unboxing super lindo, mas ainda assim, os meus clientes têm essa expectativa. É uma expectativa que aqui na Reage a gente chama de expectativa inconsciente. É uma expectativa que você tem que suprir, mesmo sem querer, porque ele tem essa expectativa mesmo inconsciente, mesmo sem pensar. Então, é importante que no serviço High Ticket você entenda isso. Você vai receber a pessoa no seu local. Então, para fechar um negócio com você, a pessoa tem que ir à sua empresa. Então, ela tem uma expectativa de como vai ser a sua empresa, de como vai ser o clima, de como vai ser a iluminação, de como vai ser o café, de como vai ser a recepção, de como vai ser a sua roupa, como vai ser o seu porte, de como vai ser a mesa que você vai recebê-lo ou o balcão. Então, existem expectativas que são inconscientes, porque mesmo que você não tenha prometido, seu cliente está esperando por ela. Ainda, a gente também fala, como eu já disse, alto valor tem total relação com a percepção do seu cliente. E aí, a gente traz uma outra frase de Kotler que é muito importante, que diz que valor percebido é a diferença entre os benefícios percebidos e os custos percebidos. E aqui, de novo, a gente volta à palavra de percepção, porque ele traz essa observação do seu cliente. Olha só, eu tenho benefícios percebidos e eu tenho custos percebidos. Benefícios percebidos são benefícios que vão para além do seu produto. Seu produto ou serviço é um benefício, sim, mas eu preciso ter mais benefícios. Todos os benefícios contam aqui nesse lugar. Como eu disse, do café, a estrutura do seu negócio, a comunicação, como ela é feita, o bilhetinho, a caixa, tudo é um benefício percebido. E o contrário também. Esse custo percebido, ele também não é simplesmente o valor que ele paga no seu produto ou do seu serviço. Ele não é o valor que está lá no final do orçamento, não. Ele é todo o custo que envolve. Com certeza você já desistiu de consumir algum produto ou serviço porque tinha que se deslocar até lá. E falou: ai, ter que me deslocar até lá, nossa, agora 1 hora para chegar,
ou nossa, agora eu vou ter que andar 20 quilômetros, 10 quilômetros. Com certeza você já passou por essa experiência e desistiu desse consumo. Por quê? Porque não é só o preço que você paga. Tem outros custos envolvidos, de tempo, de energia, de valores. Então, tudo conta para a experiência. Seu cliente tem que entender que no final das contas, valeu a pena que ele consumisse de você, porque ele levou mais benefícios do que ele gastou, do que ele pagou para ter. E aí, a gente entra na jornada de compra propriamente dita. Essa jornada eu tive que dividir em duas, mas eu vou passar por elas aqui para vocês entenderem todos os pontos. E aí, como eu já disse, nas próximas aulas a gente vai destrinchar um por um. Em cima, nessa parte vinho, eu coloquei a jornada de compra propriamente dita. E embaixo, eu trouxe os pontos que aqui na Reage Lab a gente trabalha dentro dessa jornada de compra e que a gente vai falar deles nas próximas aulas, como eu já comentei. Mas daqui você já vai conseguir tirar muita coisa. Então, olha só, vem comigo. O primeiro ponto é quando o seu cliente tem um problema ou um desejo. Esse também já é um ponto importante para você entender qual é o seu produto e quem é o seu cliente principal. Aqui a gente não chama de cliente ideal, a gente chama de cliente principal. Porque eu posso ter vários tipos de cliente que eu quero atender. Mas existe normalmente um cliente, um perfil de cliente que me compra mais. Então, muitas vezes, e aqui a gente preza muito pelo pé no chão, você tem a expectativa de um cliente ideal. O meu cliente ideal é a Unimed, é a CIMED, é o BH Shopping. Agora, o meu cliente principal não é. O meu cliente principal são empresas presididas por mulheres, são empresas menores, em que a margem é maior, mas o faturamento é ligeiramente menor. Então, eu ter um cliente ideal é algo muito idealizado. Então, aqui a gente traz muito esse conceito de cliente principal, que é o perfil que compra de você. Bom, então o seu cliente ele tem um problema ou um desejo que o seu produto ou o seu serviço resolve. Então esse já é importante você entender. Quem compra de você, compra porque tem um problema ou compra porque tem um desejo? Isso muda toda a experiência dele. Porque se eu compro de você porque eu tenho um problema, eu tenho mais agilidade, eu tenho mais ansiedade. Eu como cliente tenho um tempo e uma flexibilidade para escolha muito mais baixo. Agora, se eu tenho um desejo, aí é muito subjetivo, porque eu tenho que desejar você, eu tenho que gostar de você. Eu vou utilizar um nicho que ano passado eu me envolvi muito, que é o nicho de casamento. E isso é essa diferença entre problema e desejo foi um ponto que me pegou demais nesse tema de casamento. Por quê? Muitas pessoas, casamento, o que você coloca no seu casamento? Você coloca porque você tem o desejo. Seu casamento, até o dia do casamento pelo menos, você não tem um problema para resolver. Você tem desejos para colocar ali. Problema você tem no máximo com o cartório, que vai te exigir um monte de documentos. Mas para festa, você não tem problemas a resolver. Pelo menos inicialmente não. Então, quando uma pessoa escolhe por você, ela escolhe você. Ou pelo menos ela escolhe o que você está fazendo, ela tem o desejo de ter aquilo que você oferece no casamento dela. E qual que é o grande erro do mercado de casamento? É que ele trata como se você tivesse um problema e não um desejo. Porque ele trata você como se você fosse só mais um número. Compra se quiser. Sei que vai precisar de mim. O casamento é seu. Compra se quiser. Então eu não tenho que te dar um bom atendimento, eu não tenho que fazer questão, eu não tenho que ter um preço atrativo, eu não tenho que ter nada. Estou aqui. E se quiser, você que venha. Então, entender isso, e isso me deixou muito irritado, me fez inclusive entrar para consultorias da área de casamento, porque tem essa diferença muito forte. Seu cliente compra porque tem um problema ou compra porque tem um desejo? Depois desse problema ou desse desejo, ele encontra uma solução. Ele pode encontrar através de campanhas, de anúncios,
porque o algoritmo entregou para ele, ele pode procurar por você, ele pode ter sido indicado para você. E nesse ponto é importante que a gente traga a sua presença digital. Hoje, dificilmente, os negócios sobrevivem sem uma presença digital. Renata, eu tenho uma oficina mecânica. O meu negócio não precisa ser digital. Tudo bem, mas quem vai até você vai te procurar em algum lugar. Você tem que ter uma presença digital, nem que seja no Google Maps. A pessoa tem que saber que você existe em algum lugar. Seu telefone tem que estar claro, seu WhatsApp tem que estar lá. Então, não dá para a gente hoje imaginar que não tem nenhum produto ou serviço que, que seja livre de presença digital. Então, depois que você entende quem é o seu cliente principal e como ele vai chegar até você, você entende também sua presença digital. Depois, ele entra em contato e entra naturalmente no seu fluxo de vendas. A gente vai ter uma aula só para desenhar fluxo de vendas, que é diferente de jornada de compra. E o fluxo de vendas é o caminho da venda propriamente dita, dos cliques que ele faz até chegar a você, das etapas que ele percorre até chegar a você, até efetivamente conhecer o seu serviço, ser atendido, até ele efetivamente chegar à sua loja. Então, existe um fluxo de vendas nesse caminho. Cada negócio tem o seu perfil, tem o seu fluxo de vendas, tem fluxo de vendas digital, tem fluxo de venda presencial, falaremos disso na aula de fluxo de vendas. Além disso, a gente tem a parte do atendimento, que é super importante. E esse atendimento ele serve para triagem também, e é uma triagem dupla. É uma triagem do seu cliente e é uma triagem sua, para saber se faz sentido para você atender esse cliente. Depois, a gente tem a proposta de valor, então ele vai receber o orçamento. Cada negócio aqui vai ter a sua característica diferente, então tem negócios que o orçamento fica, o preço fica exposto, o orçamento é claro, está no site, está numa gôndola, está em algum lugar. Em outros, a pessoa vai saber primeiro o orçamento para depois comprar. Outras, ela vai saber o orçamento depois. Então, existe também uma particularidade de cada negócio e a gente vai falar nessa etapa. Também, ele passa para a parte de negociar e fechar essa venda. Então, tem a parte de venda, a parte de negociação, como informar a sua venda. Vamos fazer uma aula de técnica de vendas aqui, de negociação, para entender como que a gente pode trazer alto valor para esse lugar. Também, a gente tem, assim que passa. Então, até aqui, o seu cliente estava negociando com você e aí ele decidiu comprar. Fechou a venda, a gente entra para uma etapa de alta expectativa. Foi aquilo que eu falei da Porsche e do carro popular seminovo. Concorda? Tem uma diferença, tem uma expectativa? Como é que você espera receber a chave do seu carro popular seminovo? Parabéns! Excelente compra! Como é que você espera receber uma chave de uma Porsche nova, 0 km? Algo muito mais bonito, numa caixa, algo muito mais legal, concorda? Então, tem essa particularidade também de qual é a expectativa dele logo após a sua venda. Aí, ele recebe o seu produto ou o seu serviço. Aqui, a gente fala muito da entrega e aqui a gente entra num lugar que pouco se fala desse termo, mas ele é muito importante, que é o sucesso do cliente. Existe uma diferença entre experiência do cliente e sucesso do cliente. Sucesso é o quanto ele chega na solução do problema que ele comprou. E tem tudo a ver com a qualidade da sua entrega e o alinhamento da sua entrega com a expectativa dele. Nesse caso, a expectativa de solução do problema dele ou até mesmo do desejo. Então, receber esse produto ou serviço vem sempre muito alinhado com o sucesso que ele tem naquilo ali. Concorda que se um produto ou um serviço não resolve o seu problema, então você já tem uma baixa expectativa em relação a ele? Pode ser que você tenha uma ótima experiência na hora da troca, você pode ter uma boa experiência na hora do recall, mas ainda assim quebra um pouco sua experiência. Porque qual é a nossa expectativa? Comprar, usar e ficar tudo perfeito. Seguindo, a gente tem a percepção de valor naquilo ali. Então, para além da compra, a
para além do sucesso dele, a gente volta para a ideia de experiência dele. Qual é o efeitual que a gente vai gerar nele? Vou trazer ideias aqui de efeitual e como gerar esse efeitual também para serviços de alto valor. Aí, a gente vai ter a criação de vínculo com o seu cliente. Então, eu fui lá, vendi, entreguei, garanti o seu sucesso, garanti a sua experiência. Agora, a gente precisa gerar ou um vínculo para você comprar de mim novamente, ou uma indicação. Então, ou uma fidelidade para você me indicar para outras pessoas, para amigos, para desconhecidos, para fazer uma recomendação em um site, nas suas redes sociais, não importa. Todo esse caminho é a jornada de compra. Qual que é o erro muito comum dos negócios? O erro mais comum, inclusive, é a experiência do cliente parar aqui. É a jornada de compra parar aqui. Negociou, fechou a venda, acabou. Pronto, acabou. Se você vai receber, quando você vai receber, como você vai receber, se vai funcionar, se vai dar certo, é um problema seu. A gente para de ter essa responsabilidade em relação ao cliente depois que fechou. Vendeu, acabou, pronto. Esse é o maior erro. E essa sequência é a sequência matadora. É a sequência que faz o seu negócio naturalmente ir para o high ticket. É o que faz o seu negócio já se diferenciar. Porque assim você já vai gerar um relacionamento, um vínculo, sucesso, experiência, atender expectativa. Aqui você vai só crescendo na percepção de valor. E é um crescimento exponencial, não é linear. Então, é importante que você tenha muito cuidado em relação a isso, porque muda tudo. E você, como cliente, sabe do que eu estou falando. Você volta a comprar em lojas que você teve essa boa experiência, que você gostou do atendimento, que você se sentiu acolhido, que você se sentiu ouvido, se sentiu respeitado. Na hora da troca, você teve uma boa experiência. Então, isso faz com que você crie vínculo mesmo. E pense nas lojas que você fez questão de indicar para outras pessoas. No seu Instagram, nas suas redes sociais, na página do próprio lugar, ou conversando com amigos. Por que você indicou? Pensa na última loja que você indicou para alguém. Por que você indicou? Foi porque você teve essa experiência de compra, essa boa jornada de compra, que te fez naturalmente querer fazer isso. E aqui não cola aquela ideia de se você faz isso, você ganha um cashback. Se você me avalia, você ganha pontos. Isso não conta. Porque se você olhar percentualmente falando, a porcentagem de pessoas que recomenda por causa desses pontos é baixíssima. Assim, baixíssima mesmo, menor do que 2%. Quem recomenda, recomenda porque quer, porque realmente gostou, porque realmente teve a percepção de que valeu a pena aquele investimento de tempo, de dinheiro, de energia, de espera. Então, tudo isso é uma construção e é uma construção de percepção. Existe um livro que fala sobre empilhamento de sims. E a ideia é que o cliente, quando vai chegar até você, ele vai colecionando sims ao longo da jornada. Ele tem que ter, primeiro, aceitado que ele precisa de ajuda para o problema ou para o desejo dele, ele tem que ter gostado da sua presença digital, ele tem que ter gostado da sua reputação, ele tem que ter gostado da sua imagem, ele tem que ter gostado do atendimento, ele tem que ter gostado do seu preço, do seu produto, da sua solução, da sua experiência. Então, são muitas camadas que ele tem que aceitar, são muitos sims que ele tem que passar para ele virar um cliente fiel. E isso a gente não compra. Não é um cashback, não é um ponto, não é um e-mail pedindo ajuda, é realmente uma boa experiência de compra que muda essa percepção do seu cliente. Essa daqui foi a jornada de compra do cliente. E esses daqui são os pontos que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos. Presença digital e fluxo de vendas, atendimento, triagem em serviços de alto valor, apresentação de orçamento, como você apresentar esse orçamento. Vamos falar de técnicas de venda.
Vamos falar também de pós-vendas imediato, daquela expectativa que o cliente compra tem logo pós-compra. A organização administrativa na geração de valor. Então, como vai ser o pagamento, como vai ser o contrato, como vão ser os trâmites legais. Isso também interfere muito na geração de valor para o seu cliente. O efeito uau nessa prestação de serviço. Também, como despertar recorrência de compras e como desenvolver a indicação de compras através do que a gente chama aqui de embaixadores da marca. Essas são as próximas aulas que a gente vai trabalhar aqui. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre jornada de compra, sobre como transformar o seu serviço em high ticket ou em mais valor percebido ainda, continue conosco, fique atento, porque toda segunda, às 8 horas da noite, a gente traz um vídeo aqui trazendo um desses temas para você. E além disso, se inscreva no nosso canal para que você não perca nenhum desses vídeos, nenhum dos nossos conteúdos. E se você ainda não nos conhece ou não nos segue, apareça nas nossas redes sociais, vai lá nos seguir. Nós somos a Reage Lab, Escola de Experiência. Nós estamos no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no TikTok, no Google, então é muito fácil nos achar. É só pesquisar Reage Lab que você vai encontrar a gente. Então, não deixe de nos seguir, não deixe de nos procurar, acompanhar os nossos conteúdos e eu te vejo muito em breve, na próxima segunda, às 8 horas da noite. Um beijo, Reage!